Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô vindo aqui aproveitando minhas férias pra gravar um dos vídeos que, assim, é o mais pedido por vocês. Me mandam muita mensagem no Instagram e também comentam alguns vídeos aqui no YouTube me perguntando o porquê que eu escolhi a Unicamp. Bom, meu nome é Juliana Alcântara, eu faço medicina na Unicamp e eu também fui aprovada na USP, na UFSCar e na UFRB. A minha dúvida maior foi se eu ficaria na USP ou na Unicamp, que são as duas melhores do país. Eu lembro muito que muitos veteranos, tanto da USP quanto da Unicamp, falavam pra mim: nossa, essa escolha é muito óbvia, vem pra USP, que é a melhor em tal ranking. Nossa, essa escolha é muito óbvia, vem pra Unicamp, que é a melhor em tal ranking. Eu super entendo essa espécie de clubismo que se forma em torno das faculdades, porque hoje em dia eu sinto uma identificação muito grande com a Unicamp, então é lógico que eu não me vejo fora dela. E eu imagino que seja por isso que os veteranos falem que é uma coisa simples ou coisa do tipo, mas não é uma escolha simples. É lógico que quando eu passei nas duas, eu estava extremamente grata, porque assim, eu queria muito as duas, mas eu tava muito dividida, porque apesar de ambas serem ótimas faculdades e proporcionarem uma vivência universitária incrível, são vivências diferentes. Esse vídeo, ele serve pros curiosos, que só querem saber mesmo, mas também serve pra quem estiver passando por uma situação parecida com a minha, de ter que escolher entre universidades, ou também pra quem quer direcionar os estudos na época do vestibular, porque eu acredito que direcionar, ter um foco pros estudos é muito importante pra passar no vestibular também. E, gente, tanto não é uma escolha óbvia que quando eu estudava pensando, mentalizando e querendo a USP, não a Unicamp. E hoje eu tô na Unicamp. Então, vem comigo saber um pouquinho mais sobre como eu cheguei nessa escolha. Bom, gente, quando eu fui escolher em qual das duas eu ficaria, eu fiz uma listinha de prós e contras. Tinha tudo que vocês possam imaginar que eu considerava como pró ou contra. Isso não era só com relação a rankings, renome de professores ou algo do tipo. Chegava no nível de eu ter escrito pró e contra de cor da atlética da faculdade. Sim, gente. Eu era caloura e isso pra mim era uma coisa que seria legal. Eu gostava mais do vermelho da Unicamp do que do verde da USP. E eu gostava mais do leão da Unicamp do que eu acho que é uma águia da USP. É lógico que eu não escolhi por conta disso. Eu queria ter tudo escrito pra conseguir organizar minhas ideias, porque eu tive mais ou menos uma semana pra escolher, porque como eu passei na primeira lista das duas, eu tinha que fazer matrícula em uma ou em outra naquele momento, e se você faz matrícula nas duas, você tá guardando vaga, né? Poderia rodar a lista. Então eu tava me pressionando muito pra escolher o mais rápido possível, e eu acho essa listinha muito importante de ser feita justamente pra clarear a cabeça, pra ver qual tem mais prós e qual tem mais contras. Isso porque ela é uma forma de racionalizar tudo que você considera nas faculdades. Essa listinha tinha também cidade que o campus fica, então ou Ribeirão ou Barão Geraldo. E eu gostava também de Ribeirão porque, apesar de ser uma cidade bem desenvolvida, ela continua sendo interior. E na minha cabeça, Barão Geraldo, por ficar em Campinas, não era muito interior. Hoje eu enxergo isso de uma forma um pouco diferente. Barão Geraldo é tipo assim, um reduto de universitários e eu acho isso incrível. Mas esse vídeo não é sobre o que eu penso hoje, né? É o que eu pensava quando eu era caloura, que mudou muito. Lógico, sempre muda. Tinha também a distância que o campus fica até minha cidade. Então a distância que eu iria ficar da minha família e dos meus amigos. Tinha também questões financeiras, que na USP eu teria que considerar. Questão de locomoção, que de Ribeirão dá 3 horas e meia de carro, mais ou menos. E pra Barão dá meia hora. Pedágio também, que pra Ribeirão tem e pra Barão não. Além disso, o quanto eu me senti acolhida nessas duas faculdades, que nas duas foi muito, então isso não fez muita diferença, mas às vezes é algo a se considerar quando você for calouro e for recepcionado e tal. Tinha também o custo de vida, que naquela época, não sei se isso mudou hoje, mas em Barão o custo de vida, o aluguel e tal, é maior do que em Ribeirão. Tinha também as formas de se morar em cada uma dessas faculdades. Em Ribeirão eu lembro que era muita república, tem apartamento também. Em Barão eu sei que as pessoas costumam morar em kitnet, república, pensionato, ou então até tem apartamento, mas é um pouco mais longe do campus. Eu também incluí o quão bonito era o campus. O campus da USP de Ribeirão fica em um lugar que era uma fazenda. Então quando eu fui visitar lá, juro pra vocês, ficava passando borboleta por perto. Eu fiquei encantada, maravilhada naquele lugar. E o campus da Unicamp
É bonito, é grande, principalmente o IB é muito arborizado, mas não era o que eu idealizava. Eu realmente idealizava o campus da USP. Existem algumas outras questões que você pode colocar nessa lista para analisar qual faculdade você quer. Por exemplo, os hospitais que cada faculdade tem. A Unicamp eu sei que ela tem o CAISM, que é o Hospital da Mulher, e tem também vários outros hospitais de especialidade, sem ser o Hospital das Clínicas. A USP eu não sei especificar pra vocês, porque eu só fui visitar o HC, mas eu sei que perguntando pra veteranos, eles sabem informar. Dá pra colocar também as residências que tem em cada faculdade, porque às vezes você quer ficar em um lugar que tenha a residência que você quer, pra ficar mais fácil, né, já que você já tá morando lá, você continua no período da residência. Ou então você quer, tipo, fazer a faculdade em um lugar e ir pra residência em outro, para viver experiências diferentes, que lógico, já vão ser diferentes por ser graduação e residência. Mas enfim, para conhecer os dois lugares e tal, as duas faculdades, ter as duas faculdades no diploma, sei lá. Enfim, existem muitas possibilidades. Então, gente, fato é que existem múltiplos fatores para serem analisados com relação a uma faculdade. Antes de eu passar, eu não tinha analisado todos esses fatores. Eu queria a USP porque ficava em Ribeirão, eu achava Ribeirão bonito, o campus é maravilhoso. É a USP, tá em primeiro nos rankings do Brasil, é muito bem falada. E eu queria a USP. Mas quando eu passei, eu analisei muitos outros fatores que já estavam me conduzindo para a decisão. Mas sendo muito sincera com vocês, toda essa racionalização, ela não me ajudou muito na hora de escolher a faculdade. Eu já tinha tudo racionalizado, tudo pensado, conversei com psicóloga, conversei com professor, conversei com a minha família. Todo mundo falava que sabia que as duas faculdades eram incríveis, me ajudavam a racionalizar, a pensar nos fatores e tal, mas no final das contas todo mundo falava que era uma decisão minha. E eu pensei, escrevi, racionalizei, conversei com o veterano, conversei com todo mundo que eu podia conversar, pedi ajuda e no fim, sendo muito sincera com vocês, essa foi uma decisão muito mais emocional do que racional. Eu sei que muita gente espera que eu fale 1000 razões incríveis pelas quais eu escolhi a Unicamp, porque o campus, porque não sei o que, não sei o que lá, e professores de renome. Mas, gente, isso tem nas duas faculdades, as duas são universidades incríveis, você vai ter oportunidade em ambas, você vai sair muito bem informado em ambas, com renome em ambas. Então, se era isso que vocês esperavam, múltiplos fatores racionais, eu sinto muito em ter desapontado vocês. Eu me senti muito bem acolhida na Unicamp. Gostei muito dos veteranos, eles me receberam muito bem. E além disso, uma coisa que era muito importante pra mim era estar perto da minha família. Porque a faculdade exige bastante da gente e eu queria muito ter o apoio deles. Tanto o apoio de saber que eu posso contar com eles em momentos difíceis, quanto também o fato de eu estar perto deles pra poder vir num fim de semana pra Valinhos e aproveitar com a minha família. Porque assim, gente, 6 anos não são 6 dias. Então eu prezei bastante por essa vivência, mesmo na época da graduação, com a minha família. Eu passei 5 dias pensando sobre isso. Eu recorria a conversar com muitas pessoas, como eu já falei. Eu recorria a tudo que eu podia fazer, tudo de racionalização. Eu pensei sobre tudo e em um momento eu me esgotei, eu cansei de pensar. Eu ainda não tinha tomado minha decisão e o prazo estava chegando no fim. E como até aquele momento pensar tanto não tinha me ajudado, eu falei, quer saber? Vou descansar. Vou desligar minha cabeça e vou descansar. E aí eu fui assistir série. Gente, era Lucifer, não sei se vocês já assistiram. Nesse dia que eu fui assistir a série, pra abstrair, caiu um episódio com o qual eu me identifiquei muito. Quem já assistiu sabe que na série tem uma personagem que chama Maisie. E chega um episódio que, se eu não me engano, é por uma questão de emprego. Ela tem que decidir se ela vai continuar perto da família e dos amigos dela ou se ela vai se mudar para uma cidade completamente nova e desbravar novos mundos, viver aventuras e tal. Tudo que ela falava até então era que ela queria muito uma vida de aventuras e tal. E quando ela chega nesse momento de decisão, ela escolhe justamente ficar com os amigos e com a família dela. E assim, eu tava exatamente nesse episódio, nesse dia, faltavam horas pro prazo acabar. E eu me identifiquei tanto com aquilo que na hora que eu assisti, eu fiquei emocionada. Todos os personagens da série, lógico que estavam emocionados. E eu tava emocionada junto. Enfim, eu tô resumindo bem aqui, mas foram 5 dias que, apesar de eu estar extremamente feliz e grata, eu também tava angustiada com essa escolha. E eu acredito que muito disso é que quando a gente tem que fazer uma escolha, a gente acha que a gente tem posse de 2 mundos e a gente enxerga muito o abrir mão de um e não enxerga tanto o cultivar a outra realidade que existe. É lógico que isso é uma análise que eu faço hoje em dia, mas eu também entendo muito esse processo emocional que a gente passa quando tem que tomar uma escolha. E por isso eu vim aqui compartilhar com vocês como foi a minha. Bom, gente, eu acredito que esse vai ser um vídeo polêmico, porque, como eu disse pra vocês, os veteranos, eles tomam muito lado.
Talvez os meus veteranos me critiquem, talvez os veteranos da USP tenham me criticado no momento que eu escolhi Unicamp. Na realidade, até eu sei que isso aconteceu, porque chegou pra mim que eu tava sendo criticada justamente por estar em dúvida. Então eu acredito que seja muito importante falar sobre isso, porque muitas vezes é visto como ingratidão ou como ingenuidade, sendo que é uma fase da vida, um processo de escolha. Enfim, acho importante vocês saberem que vocês podem contar comigo, tanto para escolher um foco para estudar, quanto quando vocês forem calouros, quando vocês tiverem passado e tiverem opções. Mas saibam que eu não me arrependo em nada da minha escolha. Sei de outros veteranos que passaram na USP e na Unicamp e também escolheram a Unicamp, que também não se arrependem de nada. Sei de outros veteranos que entre a USP e a Unicamp escolheram a USP e também não se arrependem de nada. Então é isso que eu falo, independente de onde você escolher, você vai estar muito bem. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.